Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Esse será o nosso assunto de hoje, deste vídeo, em nome de Jesus. Que você seja abençoado. Este é o canal Pregador MR. Estamos aqui para trazer mais um momento da Palavra do Senhor, mais um momento de estudo da Palavra, de crescimento espiritual, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Que você possa se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo, e que você venha comparar coisas espirituais com espirituais. O assunto que nós estamos trazendo é sobre a sã doutrina e a igreja. No primeiro vídeo nós fizemos a introdução do que nós vamos trazer, e com certeza quem assistiu, se você assistiu e ouviu a palavra de Deus, foi abençoado. Amém, pessoal? Então vamos lá para a sequência desse estudo. Hoje nós vamos falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, em outras traduções, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Vamos trazer aqui já a passagem de Hebreus, capítulo 6, primeiro versículo, que diz assim, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo final. Isso faremos se Deus assim o permitir. Amados, como o tema já está trazendo para nós, está falando sobre rudimentos. O que são rudimentos? Ou princípios elementares. Isso significa ensinamentos básicos da doutrina de Cristo. E o apóstolo, a palavra de Deus, já está nos direcionando para um fato, de que haveria necessidade de mudança, haveria necessidade de crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Então a pergunta que eu faço, e que você pode estar se fazendo agora, ou fazendo para mim, pregador, o que estava acontecendo então? Paulo estava indo contra a doutrina de Cristo, porque ele está falando deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Apesar de ser doutrina de Cristo, ele estava ensinando a igreja, estava mostrando a necessidade de prosseguir para algo mais perfeito, ou seja, para algo mais sólido, algo que realmente viesse a trazer na vida da igreja um verdadeiro crescimento espiritual. Porque o que estava acontecendo na verdade? Por que Paulo está trazendo esse detalhe para nós e para a igreja então naquele tempo? Amados, o que estava acontecendo? Apesar de ser doutrinas de Cristo, apesar de ser ensinamentos básicos da igreja, porque naquele tempo, tudo isso aqui era novidade. Tudo isso aqui que está relacionado à fé, está relacionado à ressurreição dos mortos, juízo final, batismo, foram coisas, elementos, ensinamentos que nasceram na igreja de Jesus, nasceram na igreja de Cristo. Então era comum que naquela época, as congregações cristãs viessem a se apegar nesses movimentos. Pelo fato de ter sido uma novidade, e muitos se encantaram com esses ensinamentos, com a revelação do dom da fé, com o juízo final, ressurreição dos mortos, enfim, eu imagino que a igreja criou uma grande expectativa, uma expectativa exagerada em cima desses assuntos, em cima desses acontecimentos, desses fatos, esses ensinamentos que surgiram no princípio da igreja. Então era comum que viesse a acontecer isso. Então o que eles fizeram? Estavam criando doutrinas e mais doutrinas em cima de um determinado assunto. Então o que estava acontecendo? A igreja não crescia. A igreja não procurava coisas novas, não procurava renovar o seu conhecimento. Se habituaram somente nesses princípios. Ficaram tempos e mais tempos, imagino aqui que até anos, em cima de um mesmo ensinamento, pegando, sustentando a vida da igreja em cima desses princípios.
E eles não buscavam outras coisas. Eu fico imaginando os cultos daquela época, da igreja primitiva, aqui então, Paulo citando, fazendo esses movimentos com frequência. Todos os cultos se falava a mesma coisa, se fazia a mesma coisa, buscava sempre o mesmo movimento dentro da igreja, não procurava crescer, não procurava evoluir, né, no conhecimento de Deus, buscar novas revelações, buscando novos valores, né, experimentando, buscando novas experiências no Espírito Santo. Enfim, eles estavam apegados ao mesmo movimento, até mesmo se tornando refém de um mesmo ensinamento. Então era isso que estava acontecendo. Então Paulo viu a necessidade de falar para os hebreus, olha, deixando de lado, vamos deixar esses princípios elementares, porque esses princípios já não estão mais trazendo a eficiência, a edificação necessária para a vida de vocês. Vamos prosseguir para algo mais perfeito. Não podemos ficar nos apegando somente a um tipo de ensinamento, ficar preso somente a essas coisas, porque nós estamos desperdiçando a oportunidade de evoluir. Então, Paulo está trazendo para nós também que há necessidade de nós procurarmos crescermos no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor. Há novos valores para se buscar, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, esta era a dificuldade. Apesar de ser uma doutrina de Cristo, porque esses ensinamentos continuam sendo ensinamentos. Fé sobre a ressurreição dos mortos, juízo final, são assuntos que envolvem a nossa vida espiritual, sim. Mas como ele disse, não vamos fazer se Deus assim o permitir, se for a necessidade de voltar, de trazer esses conhecimentos, de trazer esses ensinamentos, nós vamos trazer, a igreja vai trazer, o Espírito Santo vai trazer. Mas não podemos nos apegar somente a um movimento só, porque é isso que estava acontecendo naquela época. Eles perdiam tempo em cima de uma só doutrina, ou criando várias doutrinas em cima de um determinado fato. Então, por isso que Paulo trouxe essa necessidade de mostrar para os hebreus que havia a necessidade de buscar, prosseguir para o que é perfeito. A sã doutrina, amados, tem esse perfil. A sã doutrina tem essa característica de mover o conhecimento, de trazer coisas novas, de renovar o nosso conhecimento, de renovar o nosso espírito. Esse é o poder e a diferença que tem a sã doutrina ou o Evangelho da Graça de Deus das outras doutrinas. Você quer ver um exemplo clássico que hoje em dia acontece? Movimentos ou doutrinas que se criam, entende? Semelhante a essas daqui, no caso, nesse fato que estava acontecendo aqui na igreja daquela época. Por exemplo, tem muitas congregações cristãs que se apegam ao movimento da revelação e da profecia. Vê se não tem congregações, igrejas que têm esse hábito de somente se sustentar nessas coisas. As pessoas só consideram a presença de Deus nessas igrejas se essas coisas acontecerem. Se não houver essas coisas, Deus não está presente. Então, todos os cultos é a mesma coisa. Todos os cultos têm que ter revelação e profecia. Revelação e profecia. Essas coisas vamos fazer se Deus assim o permitir. Ou seja, ora, revelação é de Deus. Profecia, amém, é bíblica. É algo que faz parte da vida da igreja. Mas isso só vai acontecer se Deus assim o permitir. Ou seja, como literalmente está falando aqui, se Deus permitir. Se for o Espírito Santo a nos conduzir para isso. Vai haver revelação, vai haver profecia quando o Espírito Santo mover. Mas nós não podemos nos apegar a esse tipo de movimento, achando que essa é a doutrina que temos que implantar. E tem muitas igrejas e congregações por aí que sobrevivem disso. Se apegam a esse tipo de movimento e não faz mais nada, não busca mais nada diferente. Não busca crescer, não busca outros valores, não busca experiências diferentes, melhores, dons diferentes com o Espírito Santo. Só se apega a isso. Vê se não tem uma semelhança com o que estava acontecendo naquela época. Apesar de ser algo bíblico, nós não podemos ficar somente num só movimento, fazendo coisas repetitivas. Outro exemplo, tem muitas congregações que se apegam ao movimento do falar em línguas, cair no poder de Deus, no dançar no Espírito. É bíblico? Sim, mas isso faremos se Deus assim o permitir. Essas coisas só vão acontecer no mover da vontade do Espírito Santo.
Não que não aconteça, vai acontecer quando o Espírito Santo assim desejar fazer. Mas nós não podemos criar doutrinas, entre aspas, em cima desses movimentos. Todos os cultos têm que acontecer a mesma coisa. Todos os cultos, todos têm que falar em língua estranha, todos os cultos as pessoas têm que cair no poder de Deus, todos os cultos as pessoas têm que dançar, e não se busca outra coisa, não se faz outras coisas, não busca outras experiências, não procuram crescer. Muitas das vezes até a própria pregação do culto, ela fica abafada por causa desses movimentos. Paulo poderia estar dizendo a mesma coisa para nós hoje. Isso faremos se Deus assim o permitir, mas vamos prosseguir para algo mais perfeito. Amém, pessoal? Entende o que está acontecendo assim, ou o que acontecia naquela época? Por que Paulo usou dessa expressão? Apesar de ser um movimento do Espírito, gente, nós não podemos ficar nos apegando a um só movimento, a coisas repetitivas. Temos que prosseguir. Não podemos ficar parados. Vamos perder muito tempo com essas coisas, desperdiçando a oportunidade de evoluir na presença de Deus. É isso que acontece muitas das vezes, ou o que estava acontecendo aqui. Outro exemplo, eu até não considero nenhuma doutrina baseada no Espírito Santo. Eu não considero assim. Por exemplo, as campanhas. As 7 semanas, 7 dias, 7 meses, tudo que se faz é em cima do 7. Vê se não tem aí congregações, igrejas que se sustentam em cima desse tipo de doutrina. Não se faz outra coisa. Não busca outros valores. Não aprende com o Espírito Santo. Não procura evoluir suas vidas espirituais no conhecimento da palavra de Deus. Sempre se fazendo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa repetitiva. E as pessoas às vezes ficam sustentadas nesses movimentos e não evoluem. Acaba se tornando até refém disso. Eu não digo nem escravo, mas refém, que ainda considera uma situação ainda muito mais precária. Entende o que a palavra de Deus está trazendo? Desde os meus 16 anos que eu ouço falar sobre esse tipo de campanhas e correntes. No princípio até eu me encantava com essas coisas, até participava de muitos movimentos assim. Mas gente, já se passaram quase 50 anos. E essas coisas continuam acontecendo. Tem igreja que carrega isso aí há meio século. Com esse tipo de doutrina e ensinamento. Tem pessoas aí que nascem no Evangelho, conhecem a palavra de Deus nesse tipo de movimento e morrem nisso. Não procura evoluir, não procura crescer no conhecimento, buscar novos valores, novas experiências, novos dons. É disso que Paulo está falando e tratando aqui aos hebreus. E isso tem muito a ver com o nosso tempo de hoje, amados. Então qual é a diferença? Podemos hoje ver exemplos de movimentos, externos, porque esses são movimentos externos. Essas doutrinas, elas buscam somente os movimentos externos. E o perigo desses movimentos externos é mover a carne. Pode acreditar que sempre tem a possibilidade, o risco de incluir nesse tipo de movimento a carne. Entende? Tem muitas profecias sendo faladas pela carne, tem muitas revelações sendo faladas pela carne, tem muitos dons de falar em línguas, sendo falada pela carne. É esse o perigo de repetir os movimentos. É esse o perigo de ficar nesses movimentos externos, nessas doutrinas que só nos prendem. Porque nós acabamos permitimos que a carne muitas das vezes venha interferir nesses movimentos. O conhecimento, a sã doutrina, o Evangelho da graça de Deus não nos permite isso, amado. Sabe por quê? Porque a sã doutrina, o Evangelho da graça, trabalha com o movimento interno. Sabe aonde? Na mente e no coração. Esse é o grande milagre, esse é o grande segredo que o Evangelho da graça de Deus produz. Ele realmente é eficiente porque trabalha no homem interior. Aleluia! Trabalha com a nossa mente, faz evoluir o nosso conhecimento, trabalha com o Espírito. E quando a palavra de Deus trabalha no homem interior, não dá espaço para a carne, não dá espaço para outras doutrinas, não dá espaço para mentiras, não permite espaço.
Entende? O risco de você às vezes ceder à carne, ceder a alguma mentira, alguma doutrina falsa, é muito pequena, quase zero, quando você realmente se apega ao ensinamento da graça, ao ensinamento da sã doutrina que Paulo nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, na verdade. Amém, pessoal? Essa é que é a grande diferença. A sã doutrina, ela é para ser seguida, né, no homem interior, pelo ensinamento de uma sã consciência, pelo exercício da nossa mente. Você quer ver como que isso é muito bem explicado e falado? Aqui mesmo, no capítulo 5, em cima desse versículo que eu acabei de ler aqui, no capítulo 5, versículo 14, fala sobre isso. Antes dele falar sobre o que nós lemos, ele diz assim: mas o mantimento sólido, vamos ler o 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Uma coisa que eu quero destacar aqui, gente, uma palavra-chave aqui nesse versículo, né? Experimentado. Eu sempre falo aqui, eu sempre ensino aqui em casa, os meus filhos cresceram com esse tipo de ensinamento. Nós temos que sempre buscar experiência. Temos que ser pessoas experimentadas. Temos que ser experimentadas na palavra. Temos que nos permitir ser experimentados. Tirar qualquer tipo de receio, bloqueio, qualquer tipo de dúvida. Não ter medo de aprender. Não ter medo de realmente comparar coisas espirituais com espirituais. Mesmo que seja uma coisa estranha, mesmo que seja uma coisa diferente, que você nunca ouviu, mas pelo menos examine. Se dê o cuidado de examinar, se dê o cuidado de comparar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, comparar coisas espirituais com espirituais. Nós temos essa capacidade, nós temos a unção, nós temos o Espírito. Glória a Deus aí, amado. Entende? Então, precisamos ser pessoas experimentadas, porque ele diz que o alimento sólido é para aqueles que são experimentados na palavra. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Uma palavra aqui muito funcional nesse versículo, uma palavra-chave que eu quero destacar aqui, ele fala, em razão do costume. Observe, costume. O que é costume? Hábito. Geralmente nós temos a facilidade de criar hábitos. E na igreja existe uma especialidade disso. Existe uma especialidade de se criar hábito, costumes, como acontecia. Por isso que ele citou logo no versículo seguinte o que eu acabei de ler, deixando os rudimentos. Porque as pessoas tinham o hábito de criar movimentos, costumes. Porque essas doutrinas nascem por causa desses costumes. Acompanhe meu raciocínio. Entende? Então, da mesma forma que nós temos a facilidade de criar hábitos que não são eficientes, vamos criar hábitos com a palavra. É o que ele está nos recomendando. Em razão do costume, temos a mente exercitada. Amém, pessoal? Entenda isso. Temos que aprender a habituar a nossa vida espiritual no sentido certo, no prosseguimento certo, que é a palavra. Amém? Exercitar as nossas mentes, entende? No conhecimento da palavra. Temos que temos que ter esse costume. A igreja está perdendo o hábito e o costume de ler, de orar, de buscar conhecimento, de comparar coisas. Entende? De discernir coisas. Porque não busca. Porque não se importa em aprender, não se importa em ler, não se importa em comparar, não se importa de examinar. O que se ouve está bom e não é assim. Entende o que Paulo está trazendo aqui para a gente? É por isso que ele nos leva a esse caminho de aprender a sã doutrina, porque a sã doutrina, o Evangelho da Graça, nos conduz realmente ao conhecimento. Nos leva, nos faz prosseguir para o crescimento espiritual. Porque a palavra, quando nós nos apegamos
ao Evangelho da Graça, ou a sã doutrina, ou a palavra real, verdadeira de Deus, nos estimula. Faz com que nós venhamos ter a vontade de aprender, gente. Sabe por que as pessoas hoje não têm a vontade de aprender? Porque não há estímulo. E o conhecimento fraco não traz esse estímulo. O conhecimento fraco não move as pessoas a buscar. Entende, gente? É quando você lê um bom livro. Você às vezes até não gosta. Já aconteceu isso comigo quando eu era adolescente. Eu nunca gostei de ler muito. Nunca gostei de ler. Mas quando eu comecei a ler livros de histórias, livros comuns, na minha época, teve um período que a professora de português pediu para a gente escolher alguns livros e até deu alguns exemplos, né, para que viéssemos a ler ela ia fazer perguntas em cima daquele livro na prova. Quando eu comecei, o meu primeiro livro que eu li foi O Escaravelho do Diabo. Esse livro me despertou uma curiosidade, uma vontade de ler, porque eu me apeguei, eu me envolvi com a história, eu me envolvi com aquilo. Então eu que não tinha muita vontade de ler, passei a ter o gosto pela leitura. E depois daquele livro, eu li mais 5. Simplesmente porque eu adquiri o hábito de ler e me envolvi com a história. Gente, isso acontece também na vida espiritual, gente. Isso é muito funcional. As coisas de Deus, ela é funcional, sim. Quando nós nos apegamos, nos interessamos em ler e nos envolvemos com a leitura, com o que está acontecendo, com os fatos da Bíblia, com aquilo que ela nos conta, nos ensina, nós pegamos o hábito pela leitura, gente. Desperta em nós o interesse de conhecer mais. Isso é fato. Eu não gosto de ler outra coisa, mas a Bíblia eu amo ler, porque eu amo aprender. Amém? Eu não estou dizendo aqui que os outros livros, as outras leituras não são agradáveis, não são úteis. São sim. Mas eu me apego nisso aqui, ó. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu aprendo. E o Espírito Santo, ele nos ensina, nos ajuda a entender, gente. Isso é fato, isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Então as pessoas não têm o hábito, têm preguiça de ler. Então qualquer coisa que se fala, se apega. Amém. Não, gente, não é qualquer coisa que eu falo amém, não. Não é qualquer coisa que eu falo amém. Seja lá qual for a pessoa que estiver pregando, eu tenho, graças ao Espírito de Deus e à misericórdia do Senhor, a capacidade de discernir, gente, porque eu tenho o hábito de ler. Não é qualquer coisa que eu ouço que digo amém. Não. Entende? A sã doutrina tem esse poder. A sã doutrina produz esse efeito na vida do homem, porque trabalha na consciência, trabalha na mente, traz o conserto da mente. Por isso que ele diz, ó, buscamos a perfeição, temos que prosseguir para aquilo que é perfeito. Ele está falando de perfeição de conhecimento, gente, de valores. Essa é a perfeição que ele está dizendo aqui. Diga glória a Deus aí, que Deus possa abençoar você. Aleluia. Então a sã doutrina produz efeito no homem interior, com movimentos internos. Essa é a diferença. Como eu disse, outras doutrinas, outros movimentos externos, às vezes envolve até a carne. Às vezes nós, sem perceber, a carne está ali, envolvida com a coisa ali. Às vezes, né, pela hipocrisia, pela soberba, pelo orgulho. Entende? Esse tipo de sentimento move a carne muitas das vezes e interferir nesses movimentos. Mas tem muita gente aí falando em línguas e não é o Espírito. Não são todos, claro. Mas tem muitas pessoas aí com esse tipo de movimento, não é o Espírito. Caindo no poder de Deus e não é o Espírito. Profetizando e não é o Espírito. Revelando e não é o Espírito. Porque está habituado. Tem gente que decora, vou falar em línguas, né? Tem gente que fala em línguas assim, brincando, rindo, contando piada, gente. Gente, isso é muito sério. Eu presto muita atenção nessas coisas. Então, olha só, a sã doutrina produz efeito no homem interior, com movimentos internos, exercitando o espírito. As outras doutrinas produzem um movimento externo, exercitando mais a carne do que o espírito, algumas vezes. Amém, gente? Entende?
Então acompanhe comigo nesse raciocínio. Me acompanhe nesse raciocínio. Nós temos que realmente aprender a ter o hábito de buscar o conhecimento da palavra de Deus junto ao Espírito Santo. Se você não tem o costume de exercitar a mente na palavra, adquira. Isso vai ajudar. Com certeza isso vai contribuir muito para o teu crescimento espiritual. Amém? Porque a sã doutrina, ela só é compreendida nesse caminho. Não existe outro caminho para se aprender o Evangelho da Graça ou a sã doutrina. Esse é o caminho, o exercício da mente, do coração. É por isso que nós temos a facilidade de muitas das vezes discernir certos movimentos que até hoje existem no meio da igreja, mas que nós entendemos, eu entendo, que não é mais necessário. Há coisas mais eficientes para se buscar. Amém? Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. No próximo vídeo, nós vamos entrar já no assunto, aí nós vamos já falar sobre o conteúdo da sã doutrina ou do Evangelho, que está baseado, gente, sobre duas características, sobre dois fatores, amém? O amor incondicional e a liberdade absoluta. A sã doutrina está sustentada sobre esses dois valores, e que tudo que está relacionado na palavra de Deus, de revelação para a nossa vida hoje, da igreja, está sustentada no amor incondicional e na liberdade absoluta. E nós vamos entrar dentro desse caminho, gente. Vamos caminhar aí, prosseguir com esta perfeição, para esta perfeição dentro da palavra de Deus. Vamos trazer todos os conteúdos que estejam relacionados a esses valores, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar neste momento. Pai amado, obrigado por tua oportunidade, por tua palavra nesse momento, que o Senhor possa abençoar essas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja, né? Fique com Deus e que você fique bem.